Vou aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Já coloca o Félix Neto aqui, que é o nosso amigo e advogado e consultor para esses assuntos. Ele é que vai nos tirar algumas dúvidas sobre isso. Félix, eu estava observando rapidinho um relato da vítima e, assim, é um misto de desespero com ingenuidade. A gente percebe que ela se aperreou em saber que alguém estava comprando R$ 2.000 no cartão dela. E isso acontece com uma frequência absurda, né? Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Márcio. Muito obrigado pelo convite e vi na condição de professor de Direito Penal, para a gente discutir essa questão. Para você ter ideia, Márcio, nós estamos falando de uma conduta que acontece a cada 16 segundos no Brasil hoje. Já vinha ocorrendo ao longo do tempo esse tipo de conduta através dos e-mails que são enviados, de correspondências eletrônicas com link falsos, com a ideia de obtenção de dados, de obtenção de informações de cartão, preenchimentos de formulários, mas depois da Covid para cá, esse tipo de crime tem se aperfeiçoado e exige, sobretudo do Estado, uma atuação muito forte, muito firme, porque a gente está falando de uma quantidade enorme de vítimas que têm passado dados pessoais acreditando na veracidade daquilo que está sendo dito na comunicação. Ou seja, parte do princípio da violação de uma coisa chamada boa-fé das pessoas. Então, o que é que acontece do Covid para cá? Se verifica que esse tipo de crime vem se aperfeiçoando, se utilizando de redes sociais, de WhatsApp, Facebook e Instagram, para tentar enganar as pessoas, ganhar a confiança das pessoas. E uma vez diante da vítima absolutamente crente que está numa relação lícita e verdadeira, utilizar disso para que possa então obter uma vantagem ilícita. E veja que esse tipo de crime é utilizado as mais diversas formas de engano, de engodo, de ardil, de dissimulação, desde aqueles que se passam propriamente por funcionários de determinados setores que não são, como a criação de algo que vem atrapalhar a vítima no momento em que ela está preenchendo dados, passando suas informações pessoais para, evidentemente, aí alguém que quer obter vantagem devida. Félix, como você está destacando, essa história do aperfeiçoamento da prática criminosa, porque quase que diariamente, por exemplo, eu recebo ligações semelhantes à dela. Ela disse que foi no e-mail, mas os bandidos têm se aperfeiçoado, estão criando até espécies de centrais telefônicas falsas, com aquela gravaçãozinha, com aquela voz de inteligência artificial. Olha, Central, Nubank, papapá, papapá. E agora, Félix, isso também não é fruto da falta de segurança do próprio sistema, do vazamento de dados? Ora, como é que o ladrão vai saber que eu tenho uma conta no banco tal? Isso também não é negligência dos bancos? Estão brincando com a nossa segurança, com os nossos dados? Também, uma das grandes vítimas também termina sendo o próprio sistema bancário, que se responsabiliza também pelos seus clientes. O problema é que a gente está diante de um tipo de crime, Márcio, que ele consegue violar uma coisa chamada boa-fé, há uma obtenção de uma confiança. E evidentemente que a gente pode falar de dois crimes aí nesse contexto. Um é o de estelionato, que hoje, desde o ano de 2021, a gente tem na nossa lei um tratamento mais severo. Para você ter uma ideia, a pena do estelionato, desse tipo de fraude, da fraude eletrônica, ela tem uma pena que ela vai variar de 4 a 8 anos. Veja que é uma pena maior do que a pena de aborto consentido, por exemplo. Sem um consentimento, consentido, por exemplo. É uma pena maior do que o homicídio culposo. Se a gente observar, uma pena que veio tentar ajudar, colaborar nesse sentido. Mas de nada adianta se não tiver duas colaborações. A primeira, das instituições bancárias, com fortalecimento dos seus dados, do cuidado que tem que ter com o dado do cidadão, e por outro lado também do nosso sistema de investigação, evidentemente, que deve ser aperfeiçoado também para combater de frente esse tipo de criminalidade que só cresce no Brasil. E para que se você me permitir ainda, a outra conduta, que essa seria sem o engano, seria aquela outra de conseguir chegar no computador da pessoa e obter dados para depois
obter a vantagem, que seria o furto eletrônico, que também está instituído no Brasil, também com a pena expressiva, considerando, evidentemente, outras penas de tipos penais. Na Argentina, por exemplo, e na Itália, que são dois países que também modificaram sua legislação para combater esse tipo de crime, a pena é de 1 a 5 anos. A gente está falando de uma pena que está variando de 1 a 5 anos aproximadamente, enquanto aqui no Brasil a gente tem um tratamento numa pena de 4 a 8 anos diante desse tipo de crime. Para Félix, no caso específico da Thames, que é essa estudante que a gente contou a história dela, ela, no final, ela disse que não conseguiu recuperar o valor. E existem situações em que o cliente não consegue recuperar o valor, mesmo ele provando que foi vítima do golpe, no caso, num cartão de crédito, num Pix. No caso dela foi o cartão de crédito, né? Ela fez e o cara fez a compra lá. Existem casos onde o cliente não consegue provar a fraude? Alguns casos algumas pessoas não têm tido sucesso na recuperação dos valores que são perdidos, exatamente porque a utilização é mediante a fraude do cidadão, fazendo com que ele autorize, use a senha, passe os dados, enfim, há uma espécie de uma autorização, ainda que sem saber que está sendo levado a um crime, termina por ter uma maior dificuldade na recuperação desses recursos. O grande problema é saber quem tem a responsabilidade de repor esse dinheiro, se o banco ou se a responsabilidade seria, então, do terceiro. Hoje o que se observa, e alguns cuidados que a gente tem que ter, é pegar esses dados, número de telefone. Normalmente esses golpes atualmente têm sido feitos através de Instagram e WhatsApp, onde consta número de telefone. Muitas vezes, agora mesmo, recentemente, uma pessoa que conversando comigo me apresentava, tinha inclusive o CPF da pessoa que passou para ela para receber o Pix. E é possível, tomando as providências imediatas, é possível ter a recuperação desses valores. O primeiro passo seria comunicar de imediato à agência bancária. Porque através da agência bancária, se tiver uma atuação rápida, é possível que ela mesma bloqueie esse recurso na conta do criminoso, repassando de volta para a vítima. Não sendo possível nesse sentido, então o caso seria a demanda judicial. Seria a forma de tentar obter de volta, portanto, esses valores. Orientação nossa, primeiro, senha de Instagram, de rede social, não pode ser a mesma senha de conta bancária. Isso seria o primeiro cuidado. O cuidado com aquele tipo de mecanismo que tem de confirmação de senha, de 2 fatores. Coloca isso também no celular, é importante. E, sobretudo, checar as informações, porque tem sido recorrente. Nós estamos falando de um crime que acontece a cada 16 segundos no Brasil. Quem vai levar o caso para a delegacia? Importante levar todos esses dados, com quem está falando, print de conversa, tentar identificar quem é a vítima, ver se obtém número de telefone, número do CPF, qual é a conta bancária que está sendo feita essa transferência, para ajudar o delegado de polícia a poder, então, avançar na investigação e tentar recuperar, evidentemente, o recurso de quem é vítima desse tipo de golpe. Lembrando que a atuação deve ter uma representação, deve autorizar. O delegado, a vítima, tem que procurar a polícia autorizando que o Estado possa investigar e punir o criminoso. Ou seja, Félix, não tem segredo, né? O primeiro é precaução ao extremo. Segundo, entender que o crime acontece em 2 momentos. Ou porque o ladrão age no desespero, que aí é a emoção dessa jovem, né, que estava, eita, meu Deus, estão comprando R$ 2.400 na minha conta, ou na necessidade. Por exemplo, a gente contou histórias aqui sobre isso recentemente, de que o cara está querendo comprar um eletrodoméstico, aí vai no bazar do Facebook, aí o cara negocia, manda as fotos e tal, e aí qual é a proposta? Eu, para garantir a venda, deposite 50%. E aí é onde mora o perigo. Isso tem acontecido, inclusive, em negociação de carro, de moto. As pessoas, às vezes, são lesadas porque esperam tirar algum tipo de vantagem no processo, né, Félix? Exatamente, termina adiantando valores. Esse tipo de compra, através desses sites de venda, carro usado, que a gente vê muito, objetos usados que são colocados à venda, tem que ter um imenso cuidado.
antes de transferir qualquer valor, de checar a veracidade, inclusive, Márcio, o documento do carro. Porque chega ao ponto, algumas vezes, de até mesmo existir um veículo que não é da pessoa, que ele está se passando por vendedor, não só colocando foto, mas muitas vezes levando a pessoa até a crer que aquele veículo é dele, e quando você vai ver, na verdade, está envolvido numa grande fraude e, na verdade, não estava à venda, por exemplo, o veículo. São casos repetidos, estou dando esse exemplo de venda de carro, mas a gente poderia ver outro, como recentemente aconteceu com vendas de bebidas. Comprar por um valor mais barato, né, atrativo pela chamada, um valor mais barato, e reunindo pessoas para que pudesse adquirir para comercializar por um preço que fosse competitivo no mercado. E a mesma fraude, adiantamento de pagamento para uma mercadoria que nunca vai chegar. Félix, para a gente finalizar, Félix, o segredo se cair num golpe como esse, como você disse, entrar logo em contato com o banco e tem que procurar as autoridades policiais, né? Porque às vezes também a bandidagem termina saindo na vantagem, porque o cara, é R$400, é 500, 600, aí não procura a delegacia porque não quer esperar para fazer um BO, não quer esperar para fazer uma queixa. Tudo que o bandido quer é que a vítima não procure a polícia, que é quando não procura a polícia, não registrou, não tem crime. Se não tem crime, não tem estatística. Se não tem estatística, a segurança pública não se mexe, né, Félix? É exatamente esse ponto. Independentemente do valor, tem que procurar a autoridade policial, tem que registrar. Inclusive, ajuda muito levar esses dados, porque normalmente ele pede um Pix, cai na conta de alguém, tem um nome, tem um número que vai cair em favor de alguém. Esses dados sendo levados para a delegacia, é perfeitamente possível, juntando os dados, encontrar uma solução, ou melhor, você ter um número estatístico que possa, inclusive, apontar quem é essa quadrilha, quais são as pessoas envolvidas, ajudando a polícia numa atuação firme de combate a esse tipo de criminalidade, que, como disse, é um crime que só cresce no Brasil, onde as vítimas são lesadas, sobretudo, porque acreditam na boa-fé daquilo que está sendo aparentemente apresentado para elas. Conversamos então com o Félix Neto, que é advogado, especialista, e isso foi esclarecedora demais, essa nossa conversa. Félix, obrigado por ter tirado um tempinho do seu tempo. Eu sei que seu tempo é corrido também. Opa, sumiu aqui? Sumiu aqui tudo, né? Agora voltou. Félix, obrigado pela disponibilidade, um excelente dia e obrigado por ter prestado esse serviço à comunidade. E a todos. Obrigado, Félix.